Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? A gente está usando mais somente a leitura, né? E, pessoal, gostaria que, né, se esse livro está sendo, você está curtindo essa leitura, né? Você está acompanhando, sei que é poucas pessoas que estão acompanhando aí, né? Mas tem pessoas que estão visualizando, né? Então, e não está esquecendo de deixar o like, eu nem falo sobre isso aqui, né? E também, se você está curtindo essa leitura, curte esse canal, curte esse nicho de assunto, né, pra gente estar destrinchando, eu te peço que se inscreva aí no canal, né, dá uma moral para nós e também deixa o seu like aí, tá bom? E compartilhe com as pessoas que você conhece, que gostam de pesquisar sobre esse assunto. Pessoal, hoje nós vamos estar entrando no livro, no capítulo 8, tá, do livro da conspiração Gênesis 6. Esse capítulo, pessoal, esse capítulo agora é o sangue real, tá? Royal Bloodlines. E o que ele vai falar nesse capítulo, né? Ele vai dar um fortalecimento daquilo que já foi falado sobre Enoque nos capítulos anteriores, né? E ele vai começar a destrinchar mais fortemente a questão da maçonaria, pessoal, né? Ele vai chegar na parte ali da linhagem setiana, né? Que é a linhagem de Sete, que é o filho, né? Em que é se dado um discurso semelhante a Adão, né? Quando Deus criou Adão. E ele também vai trazer o destrinchar da linhagem maligna, né, que é dentro da maçonaria, com concepção desse autor, né, do Barry Rainey. Essa maçonaria ela já começa desde a linhagem de Caim, né, ali com os descendentes de Lameque, né. E vamos lá, espero que você curta, né, esse livro vai ser editado direto, tá bom? Vamos lá, para a leitura. Capítulo 8, o sangue real. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Está em Gênesis, tá? Inesperadamente, Gênesis 5 sublinhou, obviamente, duas facções concorrentes e possivelmente duas raças distintas com clarezas. Se for o caso de anotar isso, a passagem sugere linhagens reais concorrentes que estavam em uma batalha contínua por legitimidade. Por que Caim nunca foi referido como ser a imagem de Adão nas Escrituras? Por que a passagem afirma primeiro que Deus criou o homem no singular, referindo-se a ele como ele, e em seguida observando que Deus criou homem e mulher, juntos usando o plural? Por que a passagem se refere ao homem e mulher como eles, abençoando-os assim como as pessoas do sexto dia foram abençoadas? Pense nisso como duas criações diferentes. A criação de Adão e a criação do sexto dia, uma noção que irei desenvolver. A passagem parece estar saltando para frente e para trás entre as criações de duas raças distintas, entre uma criação singular e uma criação plural. Da mesma forma, em Gênesis 4, observa que Caim começou a construir várias cidades, assim como Enoque, para que essas cidades foram construídas? Nos primeiros anos da época adâmica, somos levados a acreditar que a ortodoxia cristã padrão, que apenas algumas almas existiram, apenas algumas centenas, se eles estivessem povoados vigorosamente de ambos os ramos. Construir inúmeras cidades só faz sentido se as pessoas do sexto dia já existissem antes em grande número e fossem subjugadas por Caim e seus descendentes. Gênesis 5:3 então continua a sublinhar específica e misteriosamente que Sete era um filho nascido à semelhança e imagem de Adão. Alguém se pergunta o que isso significa? A semelhança de Sete com Adão é provavelmente um contraste adicional, mas inexplicável, sugerindo diferenças entre os cananitas e o povo do sexto dia e os setitas. Essa semelhança de Sete com Adão sugere que talvez Caim fosse de alguma forma diferente de Adão. A semelhança de Sete com Adão também pode ser uma referência reticente à diferença distinta entre setistas e néfilins. Eu sugiro que se refere a todos os três. Reconhecer que a Bíblia documentou genealogias distintas de descendentes de Adão através de Caim e Sete.
bem como reconhecer que a Bíblia documentou uma raça adicional de Néfilins inserida na criação por anjos negros, e ainda mais abrindo o seu pensamento para a noção de que talvez Gênesis sugira sutilmente diferenças na aparência entre Caim e Sete. São princípios básicos para discernir como e por que surgiram dois sistemas de crenças religiosas distintas, seguindo dois deuses distintos. No entanto, esta hipótese contrária não deve ser interpretada como um estratagema de forma alguma, para denegrir ou estigmatizar qualquer raça ou pessoa de diferentes cores de pele. Nem deve esta hipótese contrária de qualquer forma ser aplicada para julgar sumariamente ou condenar quaisquer indivíduos ou grupos de pessoas simplesmente porque elas podem carregar traços genéticos de DNA, sendo ou não das linhagens descendentes de Caim, Néfilins ou qualquer outra raça a que me referirei neste livro. Não acredito que Deus, o Altíssimo, julgue alguém sumariamente com base na genética. Todos somos julgados da mesma maneira pelo que fazemos e pelo que acreditamos, através da nossa livre escolha de escolher Deus ou não. Nem é meu lugar pisar na grama do livro do divino, de Deus, para julgar sumariamente. Mesmo que se eu discordar das ações dos outros, apenas Deus julga. Deixo isso para ele. Por outro lado, porém, é como um princípio primário. Devemos entender que as irmandades da cobra, duvidosamente e secretas, e suas sociedades secretas, genitivas, descendentes, empregam de maneira desonestas as distinções genéticas, alegadas distinções genéticas nesses sistemas de crenças rivais são reservadas apenas para os ricos e poderosos. A elite, os adeptos dessas sociedades secretas. Portanto, vou desenvolver ao longo deste livro as distinções que a elite selecionada de sociedades secretas endossa em relação a Caim. O que eles acreditam ser suas conexões genéticas ligando-se de volta a Caim e Néfilins, bem como construindo na noção de que o dia 6 e a criação de Adão foram dois eventos separados. A maçonaria acredita que o povo antediluviano era altamente avançado nas 7 ciências sagradas. Os maçons acreditam firmemente que quando os homens abandonaram seu estilo de vida nômade, pessoas que viviam lá no 6º dia, com o qual Caim provavelmente se casou, eles formaram associações de construtores para erguer monumentos, edifícios para adorar seus deuses. E a arquitetura se transformou em uma arte que exigia ciência e conhecimentos. Sempre houve a necessidade ou crença de ligar a alvenaria aos santos patriarcas do mundo antediluviano. A necessidade de rastrear a história da maçonaria até os patriarcas, e em particular até Adão, era ostensivamente um requisito para estabelecer a autoridade indiscutível do conhecimento e das verdades sagradas, pelo menos durante a era cristã, mostrando assim os patriarcas descendentes do próprio Adão, que recebeu as 7 ciências sagradas de Deus. Pode-se debater isso de um ponto de legitimidade ou de disfarce diabólico que esconde a verdadeira fonte do conhecimento da maçonaria, do escrutínio público e cristão. É nesse esforço zeloso de estabelecer a genealogia além do dilúvio e de volta à época antediluviana que as lendas e realidade se tornam irreconciliáveis. Fundir a posteridade justa de Sete com o misticismo da maçonaria se torna tão contraditório que não permanece crível, a menos que se substitua a Bíblia, referindo-se como sendo um livro totalmente corrompido e impreciso, que as autoridades pagãs, panteístas, gnósticas e teosofistas fazem. Exploraremos essas alegações na última metade deste livro, mas é fundindo as lembranças da maçonaria com o relato bíblico histórico dos patriarcas antediluvianos que poderemos assegurar, compreender e racionalizar o mistério entre Bíblia e as lendas da maçonaria. Vamos reconstruir a genealogia de Adão e Noé por meio do ramo de Sete e compará-la ao ramo de Caim. Agora vai ter uma descendência aqui, pessoal, falando sobre a linhagem de Sete e depois a linhagem de Caim, tá? Os ramos de Sete versus os ramos de Caim.
Então, pessoal, nós vamos agora falar sobre os ramos, né? As duas linhagens, tanto a linhagem de Sete como a linhagem de Caim. Começando pela linhagem de Sete, pessoal, nós temos aí, partindo de Adão, né, até Lameque, né? Nós começamos na linhagem de Adão, né? Vem primeiro Adão, e Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou Cainã, aí Cainã gerou a Mahalalel, Mahalalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. Essa é a sequência de linhagem, né? Até a linhagem de Noé. Aí na linhagem de Caim, pessoal, nós partimos de Adão também, né? Porque o Caim, né? Conhece a história, Caim matou Abel, né? Aí começa com Adão, Adão gerou a Caim, Caim gerou a Enoque. Pessoal, isso tem uma fica bastante evidência, tá? Caim teve um filho também que se foi intitulado Enoque, mas não tem nada a ver com Enoque que foi tomado para si, né? São de duas épocas completamente diferentes, tá, pessoal? São de duas gerações completamente diferentes. Aí esse Enoque gerou a Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque, tá? O mesmo pai de Noé. Mas aqui Lameque gerou 4 filhos, né? Perversos, né? Jabal, Jubal, Tubal-Caim e uma filha, tá? Chamada Naamá. Algumas pessoas confundem esse Naamá como um outro homem também, tá? Mas Naamá foi a filha mulher dele. Na Bíblia fala pouco sobre ela, mas em outros contextos de outras histórias, tá? Em outras referências extras bíblicas, nós conseguimos identificar essa Naamá como uma tecelã, né? Cada um desenvolveu algum tipo de avanço, né? Tubal-Caim pegou as ferramentas, conseguiu desenvolver as armas, né? Foi um armeiro, né? E cada um desenvolveu algum tipo de ciência, né? Aí nós vamos ver um pouco mais para frente nesse livro, né? Que essas ciências elas foram meio que inspiradas naquelas 7 ciências divinas dadas para Adão, né? Por Deus, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Observe como Enos é semelhante a Enoque, Jared é semelhante a Irade, Mahalael é semelhante a Mahujael e Matusalém é semelhante a Matusael. Pode-se argumentar que esses nomes são essencialmente os mesmos, com as mesmas enumerações, enunciações. Considere também que ambos as cronologias contêm um Enoque e um Lameque, os 2 personagens mais importantes da visão da maçonaria sobre a origem da sua arte. O maligno Enoque, de Caim, então inventou hieróglifos para garantir que o conhecimento sagrado e corrompido não fosse perdido, e ele o fez na primeira geração após os filhos de Adão, para não perder ou corromper as novas doutrinas. A diferença era apenas que a linha de Caim reescreveu as ciências sagradas, como idolatria, panteísmo e misticismo, e as diferenças precisavam ser escritas para garantir a continuidade do novo ramo espúrio, criado por Enoque e seu pai, Caim. As ciências espúrias foram tão rejuvenescidas nos dias de Lameque, quando o ramo espúrio ganhou um ímpeto e poder com a ascensão dos notórios Néfilins na 6ª ou 7ª geração, os filhos de Lameque então construíram 2 pilares e registraram neles, com hieróglifos, todo o conhecimento importante do ramo espúrio para o mundo pós-diluviano. Recuperaram. Não é difícil ver como a conclusão tomou conta das 2 linhagens. Enquanto eles acusavam uns aos outros de terem sido planejado, talvez os defensores da religião corrompida, após a ascensão do cristianismo, tenham tentado colocar uma face de integridade em sua história, associando-se e disfarçando-se entre a posteridade de Sete e salvando-se das violentas inquisições da Igreja Romana. A fusão da cruzada das 2 cronologias torna-se ainda mais aparente quando se olha mais de perto os detalhes das lendas da maçonaria. Por exemplo, os 4 filhos de Lameque, os descendentes de Caim, que foram dignos de nota para serem registrados no Gênesis, junto com as ciências que inventaram, foram atribuídos pelas lendas como fundadores da 7 ciência. Isso de acordo com a lenda da arte e da lenda dos filhos de Lameque. Além disso, o Enoque do misticismo também era conhecido como o 3º grande líder dos Adamitas, o que só seria possível se Enoque, este mal, né, fosse filho de Caim, filho de Adão.
Já sabemos que os filhos de Lameque não inventaram a sete ciência, pois desceram de Deus para Adão e depois para Caim e Sete. Mas aquele Lameque expandiu e desenvolveu o conhecimento com a ajuda dos anjos caídos. Também sabemos que Caim e seu filho Enoque perverteram completamente as ciências sagradas, comprometendo-as com a idolatria, o panteísmo e o misticismo na forma escrita por meio de hieróglifos. Também sabemos, da lenda de Oliver, que os filhos de Lameque iniciaram o renascimento do ramo espúrio do conhecimento sagrado, a partir do conhecimento escrito e transmitido a eles por Enoque. 4 gerações antes, para este fim, entendemos ainda que a imagem de Sete foi corrompida pela linhagem de Caim na 7ª geração. A geração dos Néfilins, provavelmente como uma vítima do renascimento espúrio iniciado por Lameque, que também estava na 7ª geração de Caim, e a intimidação da cruel tirania Néfilin, com o qual eles se associaram. Essa posteridade é muito mais concebível com base no relato de Gênesis e na lenda de Oliver. Os filhos de Lameque simplesmente expandiram as 7 ciências em parceria com os Néfilins e os anjos caídos, trazendo-os para a vida cotidiana prática, pois foram creditados com a invenção da música, artesanato e ferreiro e tecelagem e geometria. Na verdade, os filhos de Lameque de fato receberam conhecimento adicional e ilícito reservado apenas para o reino celestial de anjos caídos e rebeldes, o que aprimorou ainda mais as ciências espúrias. Para a conclusão maçônica inventada, os filhos de Lameque eram considerados patriarcas do suposto rumo puro da maçonaria antediluviana. Mas a maçonaria, é claro, os considera subserviente ou os disfarça enganosamente como descendentes dos lombos de Sete, de Lameque, de Sete e o ramo eclesiástico de Enoque. Esses eram os mesmos filhos e filhas espúrios listados em Gênesis, sob Lameque na genealogia de Caim. E se este for o caso, então as lendas da arte estavam escrevendo sobre 2 Enoques totalmente diferentes. O primeiro com que eles desejam se fundir foi o Enoque da posteridade de Sete, que era tão justo que andou com Deus e foi subsequentemente transportado para o céu sem morrer. O segundo Enoque era filho de Caim, que inventou os hieróglifos como parte do vilão plano mestre para corromper e preservar as 7 ciências como um ato de vingança e rebelião contra o Deus verdadeiro. A maçonaria e suas religiões e organizações colaborativas acredito que, na verdade, eles são os ramos verdadeiros e puros, enquanto o cristianismo e o judaísmo são a religião espúrias, corrompidas e más deste mundo. É nesse Enoque maligno que a maçonaria e as religiões místicas baseiam seus sistemas de crenças, e não no Enoque eclesiástico. Foi o malvado Enoque e sua religião mística que contribuíram tanto para a causa da catástrofe do dilúvio, que os autores da maçonaria Christopher Knides e Robert Lomas realmente sugerem, sem dúvida, a partir de informações privilegiadas, que a linhagem do mal Enoque foi subversivamente transferida pela maçonaria para Sete. Tudo para esconder, exceto dos adeptos, suas conexões reconhecidas com as transgressões de Caim e seus descendentes, tal como já indiquei. Dr. Robert Lomas é um mestre maçom, um escritor prolífero sobre as maçonaria e sua história. É um conferencista popular sobre a história maçônica. É apenas no poema de Oliver que a maçonaria reconhece que o progênito de Caim corrompeu o conhecimento sagrado. O Dr. Oliver declarou que a maçonaria praticada pela posteridade de Caim foi um cisma da verdadeira maçonaria, corrompida pela idolatria e misticismo, e aqui a maçonaria moderna era uma relíquia naqueles mistérios idólatras. Essa postura não era vista com bons olhos, entretanto, pois fundia a alvenaria com a vil linhagem de Caim. Ao passo que a maçonaria prefere se fundir superficialmente com a retidão da posteridade de Sete por um falso véu de legitimidade e sua própria proteção. Na verdade, o Dr. Oliver foi francamente atacado por essa postura. Ele foi declarado tendencioso em sua abordagem porque era um clérigo da Igreja da Inglaterra, ao qual era subserviente ao espírito do corpo, que buscava trazer todas as opiniões sob sua visão sectária particular e inclinada. Disse-se que o Sr. Oliver interpretava cada alegoria como um teólogo e não como filósofo. A maçonaria também o acusou, o Dr. Oliver, de não basear suas conclusões em fatos históricos, mas em ficções fantasiosas de lendas e tradições.
Discordo disso. Não vejo diferença entre o poema de Oliver e qualquer uma das outras lendas. Todas foram baseadas em uma combinação de fatos históricos e lendas. A única diferença, porém, é que o Dr. Oliver não confundiu o início da maçonaria com a linha reta de Sete, na qual a maçonaria ilude todos os seus iniciados de níveis inferiores. É fácil fazer deduções confusas e imprecisas, assim como as lendas têm feito. É perfeitamente compreensível associar a invenção dos hieróglifos à cronologia de Enoque, de Sete. Tanto o eclesiástico Enoque quanto a cronologia Lameque de Caim estavam na 7ª geração, apenas 3 gerações do dilúvio. Colocar o eclesiástico Enoque na mesma geração cronológica de Caim, de Lameque de Caim, facilita a fusão do justo Enoque com a posteridade de Caim. Se alguém atribuir ao eclesiástico Enoque a invenção dos hieróglifos, compreenderá rapidamente como podem surgir 2 lendas diferentes sobre quem construiu e escreveu sobre os pilares de latão e mármore. A lenda de Enoque atribuiu esse feito a Enoque, enquanto o poema de Oliver concedeu essa honra duvidosa aos filhos de Lameque. No entanto, a lenda de Enoque não poderia ser precisa ao atribuir ao eclesiástico Enoque a construção dos 2 pilares, porque este Enoque não fazia parte do mesmo ramo espúrio, nem inventou hieróglifos. Enquanto isso, o malvado Enoque pode ter morrido nesta época, pois nasceu 5 gerações antes. A teoria de Oliver carrega muito mais credibilidade, uma vez que o Dr. Oliver atribuiu a corrupção das ciências à posteridade de Caim. Além disto, essa é a doutrina consagrada pelos adeptos maçônicos. A próxima acusação que entrelaça a história da maçonaria é a cronologia de Caim e a notória 7ª geração. Joséfo afirmou que a posteridade de Sete permaneceu pura até a 7ª geração, quando a descendência de Caim começou a corromper a posteridade de Sete. Gisenberg reconhece que a geração de Matusalém, da linhagem de Sete, os setistas, foram corrompidos como os cainitas. Os setistas finalmente capitularam ao misticismo tirânico e autoridade dos Néfilis. Esta, então, foi a geração durante e imediatamente após a ascensão do eclesiástico Enoque ao céu. Lameque e seus filhos maus começaram um renascimento com um ramo espúrio do conhecimento sagrado em uma aliança profana com os Néfilins e os anjos caídos durante essa geração infame. Os Néfilins chegaram ao estágio antediluviano na geração anterior, a 6ª geração, a geração de Jared, pai do eclesiástico Enoque. As lendas bíblicas claramente atribuem a geração de Jared como sendo depravada, devido à influência dos anjos caídos e dos Néfilins, e a influência da religião mística patrocinada pelos estados e reforçadas por gigantes. Foram essas 3 gerações cainitas, Matusael, Lameque e seus filhos, apoiados pelos Néfilins e anjos caídos, que juntas poluíram e escravizaram todo mundo antediluviano à força, através dos Néfilins. Eles impulsionaram a tirania que acabaria por trazer o julgamento pela água. Os descendentes de Caim tiveram tanto sucesso, de acordo com Collins, que os satitas tornaram-se como os cainitas, casando-se com cainitas e produzindo mais gigantes mortais. Foi assim, e por 4 dos muitos filhos de Lameque, da cronologia de Caim, encontraram seu caminho para o livro de Gênesis, por causa de seus grandes e nefastos papéis individuais na corrupção do mundo antediluviano, que trouxe sobre eles o grande dilúvio. Esses 4 infames conspiraram com os anjos caídos para criar uma super raça de gigantes sinistros, armados com os conhecimentos das ciências corrompidas, em uma tentativa de mudar completamente a ordem natural da criação, tudo contra a vontade de Deus. Assim, os Néfilis foram criados por cainitas e anjos das trevas para se rebelar contra Deus, no que a enciclopédia americana chamou de luta contra a ordem da criação. Dos filhos principescos de Lameque, a progênie de Jabel era moradora de tendas da Assíria, que na lista do rei de Corsabade detalhou 17 reis de Jabel que reinaram em oposição direta às intenções de Deus. Tubal-Caim era reverenciado como o grande patriarca dos mestres artesãos, um instrutor de todos os artífices de latão e metal, e considerado como, no ofício, o maior metalúrgico. Ele é o patriarca dos atributos da maçonaria, com a invenção da agricultura e com a relha do arado. Na verdade, Tubal-Caim foi registrado na maçonaria como o 3º grau, ou mestre maçom.
como o instrutor de artífice de metal 3.500 anos antes de Cristo. De acordo com Gardner, Tubal-Caim foi registrado como Tubal-Quim, o príncipe da Mesopotâmia meridional, e o filho do rei Akalum, Lameque e Naamã, a encantadora, também conhecida na tradição suméria como Ninpul-Abi, e rainha Shu-de-Ur, casou-se com um Anunnaki, um Nephilim, né? Este, então, foi o ápice e o círculo interno para a fundação da conspiração de Gênesis 6. Naamã, de acordo com as lendas judaicas, casou-se e copulou com Shandon, produzindo o gigante Asmodeus. Todas as 4 crianças foram creditadas em vários graus, com o início da arte do mundo. Tubal-Caim foi o artífice, ferreiro, Jabal, a geometria e a maçonaria junto com Jubal. Jubal é a parte da arte da música, e Naamã, essa moça, na arte da tecelagem. Uma premissa-chave impulsiona este livro. Todas as organizações e religiões de cobras associadas junto com a maçonaria estão em uma luta submersiva de 6.000 anos contra Deus, e em uma luta de 2.000 anos contra o cristianismo. Particularmente nos últimos 2.000 anos, o misticismo, em todas as suas várias formas, foi levado à clandestinidade no Ocidente, pois seus adeptos temiam por suas vidas de um cristianismo vingativo, e especialmente na Igreja Católica. Portanto, forças espúrias assumiram a aparência de cristianismo, mas eles adoram um panteão de deuses na realidade. Para este fim, pode-se facilmente entender que porque organizações ocidentais espúrias se esforçariam para esconder suas origens dentro dos patriarcas amigáveis e justos de Sete. Em oposição à progenie corrompida de Sete, por medo de retribuição cristã, eles deliberadamente o fizeram e continuam a fazê-lo, para esconder secretamente sua verdadeira fé e objetivos. E como vou detalhar nos últimos capítulos, as forças espúrias evidentemente aderem secretamente a uma doutrina que se liga diretamente a Caim e todos os seus descendentes, que as forças espúrias dizem ter sido caluniadas e difamadas ilegitimamente por Deus e todos os seus sacerdotes ao longo da história. Organizações espúrias, de acordo com Gardner, acreditam que a genealogia bíblica de Sete em Gênesis foi planejada por conspiradores judaicos cristãos para imitar a genealogia espúria de Caim, como uma testemunha que apoia sua própria linhagem real corrompida e falsa, em um esforço para rejeitar difamação e encobrir a verdadeira espúria, descendência real originada como Caim. Além disso, os teosofistas acreditam que 2 dos filhos de Noé eram descendentes de Caim. As organizações espúrias acreditam que as organizações judaicos cristãs virtualmente copiaram o sangue real, que é a linhagem real, de Caim, como uma tentativa artificial de legitimizar a si mesmas e suas raízes históricas. Eu acredito que o oposto é a verdade, que as forças espúrias arquitetaram sua legitimidade. O que é muito importante na segregação dessas duas linhagens reais é que cada ramo surgiu um Deus diferente. Essa polaridade religiosa entre as linhagens ressoou ao longo da história e nesta geração profética. Cada ramo concorrente carrega sua própria promessa messiânica. O Messias, Jesus Cristo, Messias Cordeiro e Leão, ele parte de Adão, vai para Noé, Abraão e depois chega em Davi, e nós entendemos que Jesus é filho de Davi através de Maria, que a Maria é da descendência de Davi, que é o nosso Jesus Cristo. E ele compete como um Messias maligno, o Messias prometido da linhagem de Caim, que é o Messias dragão, que parte de Tubal-Caim, Nimrod e os Néfilis. Os Cainitas e Néfilis formaram várias casas reais antediluvianas do dragão e têm dominado a história por meio de suas atividades sediciosas, malignas e violentas. As casas do dragão foram consistentemente alinhadas em oposição direta e perseguição contra a posteridade de Sete, Noé e Abraão. Essas distintas linhagens sanguíneas, reais e messiânicas irão colidir com consequências inacreditáveis em um futuro não tão distante, quando o mundo testemunhar o mistério de Deus e as revelações de ambos os messias concorrentes. Acabou aqui, pessoal, o capítulo 18, quanto à informação, Como eu disse logo no início do prefácio que eu fiz esse vídeo, muita coisa eu discordo, da opinião dele, porque nossa origem, às vezes, tem um pouco de foco diferente, Eu sou de origem batista.
Mas como é interessante você pensar que o anticristo ele vai ter uma ligação direta com Caim, né? Faz muito sentido isso, né? Ele vinha de uma linhagem seguindo ali de Tubal-Caim. Nós acreditamos, nós, os judeus, né, e nós como os cristãos, a partir de Cristo, nós entendemos que Jesus ele era prometido, né, na linhagem perpétua de Davi. Então, Cristo veio e cumpriu tudo. Está tudo formalizado em Cristo Jesus. E a promessa do retorno dele para um reino milenar está cada vez mais em evidência, né? Mas vai ficar bem claro isso, porque até mesmo o livro de Apocalipse fala sobre o anticristo vindo com o mesmo formato de Cristo, né? Um cavaleiro montado no cavalo branco. Quer dizer, a linhagem praticamente parece ser a mesma, né? O que vai mudar é que um vai ser usado pelo próprio demônio, né? O próprio Satanás, o próprio Lúcifer vai possuir esse corpo desse homem como um anticristo, né? E Cristo vindo para derrotar definitivamente todas essas forças espúrias, essas forças más, e nos governar durante 1000 anos. É muito profundo, pessoal, né? Eu sei que está curtindo demais esse vídeo aí, né? Deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e vamos em frente aí até finalizar esse livro e aumentar o nosso conhecimento. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Tchau.